Pai, diante da Tua presença, para glorificar, exaltar o Teu nome, para dizer que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, porque mesmo diante das aflições, diante das tribulações que às vezes podem surgir na nossa vida, sabemos, Pai querido, que o Senhor sempre provê todas as coisas em nossa vida, Pai. Não temos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Obrigada, Pai, porque somos sarados, somos curados, somos supridos, Senhor, em Ti. Como é bom servir a Ti, Pai, como é bom, Pai, poder abrir a boca e poder, Senhor, glorificar o Teu nome. Obrigada, Senhor, por esse dia abençoado. Obrigada, Pai, por cada irmão e irmã presente nesta manhã, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder prestar cultos a Você nesta manhã, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar, a nossa família, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, Pai. Obrigada pelos nossos pastores. Obrigada, Senhor, por cada líder, por cada pessoa que compõe o Verbo da Vida Janga, Senhor. Que privilégio poder servir nessa família tão linda e abençoada, Pai. Obrigada porque nós temos o mesmo propósito, Senhor. Temos o mesmo coração, o mesmo parecer, Pai. Obrigada, Pai. Estamos aqui porque queremos receber mais e mais de Ti, mas também prestar culto a Você, Pai. Obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e vai continuar fazendo para a glória do Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Graça e a paz, amados. Bom dia. E esse dia abençoado que o Senhor proporcionou para a gente, para nós estarmos aqui, para poder prestar culto ao Senhor, não é verdade? Poder receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para a gente nessa manhã. E sabe, amados, que a palavra de Deus, ela mostra que tudo aquilo que Jesus, Ele conquistou para a gente, já é direito nosso, é nossa herança. E uma vida que Ele conquistou para a gente é uma vida abundante. Não é uma vida que nós temos que viver de qualquer maneira. Não é uma vida que a gente vivia como no passado, onde antes nós não tínhamos, a convicção de que nós podíamos, daquilo que a gente podia receber da parte de Deus, do que nós somos em Cristo, Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E essa vida é uma vida abundante, porque o nosso Deus, Ele é abundante. Pode ver que aquilo que nós pedimos, para Ele faz muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele é bom galardoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Então, essa vida abundante que Ele preparou para a gente é uma vida suprida nas áreas financeiras, nas áreas físicas e na área espiritual. Olha que coisa boa você saber que você pode ser suprido nessas 3 áreas. Então, quer dizer que você não tem falta de nada. Mas aí você pode me dizer assim, Sheila, mas como assim não ter falta se eu estou passando por situações? Mas a palavra de Deus também diz que no mundo nós teríamos aflições. Jesus deixou bem claro isso. Ele não quis dizer que a gente ia aceitar Ele, ia ser um mar de rosas. Não, agora você não vai passar mais tribulação, vai ser só alegria, não. Mas a diferença é que Ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Ele venceu. E se nós estamos nele, então nós também podemos vencer toda e qualquer situação. Porque Ele já venceu, amém? Então, Ele conquistou para a gente. Então, essa situação que às vezes você pode estar enfrentando hoje, você pode olhar e dizer, meu Deus, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei o que vai acontecer. Meu Deus, e agora? Eu estou desesperada porque eu não sei o que fazer, mas eu quero te dizer uma coisa. Há solução para todo tipo de problema. Amém? Porque Jesus, Ele já venceu. Então, se você coloca nas mãos do Senhor, se você confia nele, pode ter a certeza que o mais Ele fará. Amém? Não tem nada que Deus não possa fazer. Muito menos para você que é amado e querido do Senhor.
Amém? Porque ele morreu na cruz do Calvário, não foi só por amor a mim, foi por amor a toda a humanidade. Porque ele ama a todos, independente de qualquer situação. Porque mesmo nós não valemos nada, mesmo a gente não valendo nada, ele nos amou primeiro e pagou um alto preço por amor a mim e a você. Então, se a gente tem essa convicção, se a gente aceitou Cristo como Senhor e Salvador e tem essa convicção de que Ele é Deus Todo-Poderoso, então precisamos realmente confiar na Sua palavra. Porque a Sua palavra ela é viva e eficaz. Não tem nada que Deus não possa fazer. Né? Operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Então, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Então, só que para isso acontecer na nossa vida, para que você desfrute dessa vida, daquilo que o Senhor já conquistou para você, é necessário você tomar uma posição. É necessário você realmente usar a sua fé e receber. Porque às vezes nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que Deus cura, nós sabemos que Deus liberta, que Deus transforma. Só que o que muitas das vezes acontece? Quando a situação vem, a gente sabe de todas essas coisas. Mas quando a situação vem, a primeira coisa que às vezes pode acontecer é, e agora? Meu Deus, como vai ser? Vocês entendem? Mas vocês lembram que vocês creem que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma? Então, qual que é a posição que a gente tem que ter em Cristo? Quando a situação vier, rapaz, isso aqui é fichinha, porque eu sei que em Ti eu posso todas as coisas. Pai, o Senhor já levou e eu sou suprida, eu sou sarada, eu sou curada. Então, em nome de Jesus, vai passar e eu já me vejo vencendo essa situação. Amém? É a sua posição, não é só saber, porque a palavra de Deus ela não tem poder somente para você saber dela. Por exemplo, eu sei a palavra de Deus e sei o versículo. É logos. Mas quando eu falo a palavra, quando eu creio nessa palavra, quando eu ando nessa palavra, ela vai se tornar rema na minha vida. E esse rema é o poder de Deus atuando através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em si aqui, ó, é um livro fechado, ela é um livro. Contém realmente poder? Contém vida? Sim, mas ela fechada, sem eu usar ela é simplesmente um livro. Mas quando eu abro esse livro, quando eu creio aquilo que eu estou lendo, quando eu começo a crer, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, ela vai entrando no meu coração. E aí, quando eu falo ela, o que vai acontecer? Acontece aquilo que está escrito. Há poder, amém? Então, o Senhor, Ele fez todas as coisas pelo poder de sua palavra, né? Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Deixa eu abrir. Aqui vai falar um pouquinho sobre a fé, amém? Porque a palavra de Deus também diz que o justo, ele vive e viverá pela fé, amém? Então, a gente precisa saber o que é fé. Então, fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, amém? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Agora, preste atenção o 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado, preste atenção, pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nesse versículo de Hebreus, a gente nota que o Senhor primeiro ele vai falando sobre fé, que Ele está ali ensinando, né? Ali, essa palavra está dizendo sobre o que é fé. É chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E aqui fala que o universo, ele foi criado através da palavra. Então, a palavra de Deus. Então, quando Deus, ele foi criar o universo, quando ele foi criar o mundo, né, o universo, ele olhou, ele viu as situações que se encontrava, que a terra era sem forma, era vazia, havia trevas, né? Ele olhou, viu a situação, ele viu o caos, mas viu aqui que diz que pela palavra que o Senhor formou todas as coisas, criou todas as coisas, ele não olhou a situação e ele não falou dizendo, olha, há trevas,
a terra sem forma é vazia. E agora, né? Não, ele não ficou olhando para a situação, não ficou falando a situação, mas simplesmente ele fez diferente. Ele simplesmente criou aquilo que ele queria ver. Amém? Então, através de sua palavra, ele falou, e ali a palavra, Jesus, que Jesus é a palavra. Então, quando ele disse a palavra de Deus, quando ele disse a sua palavra, né, palavra de Deus, ele disse a sua palavra, automaticamente as coisas começaram a existir, porque ele chamou a existência, aquilo que era invisível, a se formar e ser visível. Amém? E ali o Espírito Santo pegou junto, o poder de Deus atuando junto, e criou todas as coisas. Agora, deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. O poder de Deus atuante, aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, aquele que tem o poder, que cura, que liberta, vocês entendem? Ele atua dentro de você, ele habita dentro de você. Então, o poder criador está dentro de você. Então, se Deus, e você não é filho de Deus, que a palavra de Deus, lembra que eu disse que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos. Então, se nós somos filhos, o poder atua dentro. Então, se eu falo a palavra, o poder vai sair de dentro de mim. Vocês entendem? Então, a importância de poder falar, então, por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque aquilo que você fala vai acontecer. Então, se nós temos o poder criador para criar as coisas, então eu preciso entender que eu tenho que andar conforme essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando eu falo a palavra, quando eu coloco a minha fé em prática, aquilo que eu falo vai acontecer. Amém? Não porque o Senhor é fiel a mim, mas porque o Senhor é fiel à sua palavra. Não porque eu sou a mais bonitinha, não é isso. É porque ele realmente, ele cumpre a sua palavra. Então, se ele nos deu a palavra de Deus, é para isso mesmo, para que a gente possa utilizar ela ao nosso favor. E não só ao nosso favor, mas em favor das pessoas, né? Porque a gente também não só recebe para o nosso benefício próprio, mas também para abençoar e edificar vidas. E eu acho tão interessante essa parte de criar, porque eu estava lembrando, né, que eu já tinha visto isso em outro lugar. E eu acho que os jovens de hoje, os meninos de hoje, e as meninas, né, de hoje, não vai entender. Mas pessoas assim, mais ou menos da minha faixa 200, né, eu acho, vão entender a respeito sobre a máquina fotográfica antiga, né? Eu creio que a maioria, né, eu falo os mais antigos, não, os mais experientes. Melhor, né, não? Os mais experientes vão lembrar dessa máquina fotográfica, que a gente tirava as fotos, só que tinha que revelar as fotos. A gente levava no lugar, né, que revelava fotos. E ali, quando a gente tirava a foto, não tinha como a gente saber se a foto saiu tremida, ou se a foto ficou nítida, né, se a gente saiu bem na foto. Mas quando a gente, aí saía, né, tinha um filmezinho que a gente levava para revelar. E ali naquele momento, se você abrisse, né, até o filme, e você fosse olhar os negativos, porque você recebe os negativos da foto para revelar depois, nos negativos você só via aquela sombra, aquela imagem. É assim que muitas das vezes acontece, gente. A palavra de Deus, muitas das vezes, para a gente criar, é como se fosse uma máquina fotográfica. Você precisa entender que você pode gerar aquilo que você quer ver. E naquele momento daquela foto, o negativo, quando você fala, é um processo. Tem um processo, mas que depois, o que acontece? Quando é revelada aquela foto, você consegue ver nitidamente a forma sobre aquela foto, né? Então, você não vê mais negativo, mas você vê nítido. Aí você vê flores, se você tiver tirado de flores, se vê você, né? Aquelas fotos que você tirou, você vai ver nitidamente. Por quê? Porque foi revelado. Então, a mesma coisa é a palavra falada. Muitas das vezes nós falamos, então vai gerar uma imagem, e que no momento que gera aquela imagem, o que vai acontecer? Ela vai ser revelada. Então, ela vai acontecer. Ela realmente vai chegar e vai ser revelado aquilo que você tem falado. Da mesma forma que é uma foto. A gente olha o negativo, não dá nada por ela, mas depois ela fica nítida. Você consegue ver aquela foto perfeitamente. Assim também é a palavra de Deus, amém? Quando você usa, quando você fala, automaticamente vai ser gerado
um negativo que também vai ser gerado também o real, aquilo que você está falando. Amém? Deu para vocês entenderem? Então, assim é a nossa fé. A gente precisa entender que nós precisamos falar a palavra. Então, aquilo que você fala vai acontecer. Então, o que tem saído da nossa boca? O que a gente tem declarado? O que você tem falado a respeito do seu futuro? Porque você sabia que, para você saber como vai ser o seu futuro, é só você começar a olhar aquilo que você está plantando hoje, o presente. Porque aquilo que você fala é semente. Então, para você saber como vai ser seu futuro, o que você tem gerado hoje? O que você tem falado hoje? Você tem falado, eu não consigo. Você tem falado, eu não posso. É difícil. As coisas estão cada dia piores. Os noticiários estão dizendo, e é isso mesmo, e agora eu vou ficar desesperado, vou ficar murmurando, reclamando. Ou você olha e fala assim, Pai, independente de qualquer situação, eu posso ter paz. Pai, obrigada, Pai, porque mesmo diante da situação, eu sou mais do que vencedor em Ti. Pai, obrigada, Senhor, porque essa situação vai passar, eu não vou permanecer nela. Porque as aflições, os problemas, as dificuldades, ela vem, mas ela não vem para ficar, ela vem e passa. Ela só vai ficar se você quiser que ela fique. Vai depender da sua atitude, vai depender da forma que você fala. Se você olhar para o problema e dizer, é um problema mesmo, não dá para resolver, realmente, você vai ficar preso nesse problema e não vai ser resolvido. Mas se você olhar para a palavra de Deus e diz, não, o Senhor, Ele me supre em todas as minhas áreas. O que vai acontecer? Então, quando você começa a declarar a palavra, Pai, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou corajoso, tudo que eu faço dá certo. Aí, o que vai acontecer? Você está gerando e vai fazer com que aquelas coisas aconteçam na sua vida. Amém? Então, isso é muito importante. Então, eu quero te chamar a sua atenção hoje de manhã para isso, para te atentar, para que você comece a observar aquilo que tem saído da sua boca. Às vezes, mas eu falei sem querer. Mas vamos aprender a mudar a nossa confissão, amém? De que jeito que eu posso mudar a minha confissão? Quando eu começo a ter mais comunhão com o Senhor. Porque aí eu vou ter mais convicção de quem Ele é. Porque, sabe, amados, se eu tenho preguiça, às vezes, de orar, se às vezes eu tenho preguiça, não tenho preguiça de fazer outras coisas naturais, falando, mas eu tenho preguiça de orar, isso já é um sinal que eu já estou me distanciando do Senhor. Então, se eu estou me distanciando, o que eu preciso entender? Eu preciso me achegar ao Senhor, porque quem nos traz vida é o Senhor. Então, eu preciso buscar naquele que vai me dar vida, amém? Então, precisamos tomar cuidado. Então, aquilo que tem falado da sua boca, comece a observar o que você tem falado. Tem falado fé ou tem falado incredulidade? Tem falado bênçãos ou você tem falado murmuração? Aqui, eu não estou aqui para acusar ninguém, amém? É para cada um pensar. Eu mesmo estou pensando aquilo que eu sempre falo. Né? Por quê? Porque realmente vai trazer segurança para a gente. Porque isso também é um termômetro para você saber o que você precisa melhorar. Amém? Saber que você tem potencial no Senhor. Sabendo que você pode todas as coisas, que você pode crescer, que você pode avançar, você pode ser bem-sucedido, se você quiser, porque tudo isso já foi conquistado para você. Não é algo, amados, que é somente história. Mas eu preciso ralar muito para conseguir. Não, você precisa crer na palavra de Deus, agir conforme a palavra de Deus e as coisas vão acontecer. Porque o Espírito Santo, ele vai te dar direções, caminhos, ele vai gerar caminhos para que você possa passar e te dizer, filho, filha, faça assim. Ora, estude nessa área. Vocês entendem? No trabalho, faça a diferença. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai te dando as diretrizes daquilo que precisa ser feito e você será bem-sucedido, amém? A palavra de Deus diz isso, para que a gente possa guardar a palavra no nosso coração, meditar nela dia e de noite. Para quê? Para fazer conforme aquilo que está escrito e assim nós seremos bem-sucedidos. Então, não tem como sermos bem-sucedidos só com o nosso braço. Você pode lutar, sim, trabalhar, fazer uma faculdade, porque isso é lícito, amém? Mas só que você precisa entender que você também precisa colocar o Senhor na sua vida, amém? Então, isso é muito importante. Então, o que tem saído da sua boca? Se não tem saído a palavra de Deus, mude a sua confissão. De que jeito? Tendo mais comunhão com o Senhor, comece a buscar mais o seu Pai, amém? Aprenda a ter mais comunhão com Ele, porque Ele quer te revelar coisas grandes.
Eu, na terça-feira, até falei sobre Jeremias 33:3, que fala, clame a mim e responder-te-ei, né? E responder-te-eis. Então, assim, se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então, Ele tem coisas grandes para fazer, para te revelar, para operar na sua vida, amém? Mas para isso, você precisa buscar da parte de Deus. Do mesmo jeito que no natural, você se alimenta para manter o seu corpo saudável, para que você possa ter energia para poder viver dia após dia, não é verdade? Porque se você ficar sem alimentar, você vai ficar doente e isso vai te prejudicar, vai te trazer alguma doença e te prejudica, não é? Assim é a palavra de Deus também. Nós que somos filhos, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque é ela que traz vida. Se eu não me alimento da vida, então o que vai produzir em mim? Então, é necessário eu fazer com que me alimente com aquilo que vai me trazer vida. Então, o que me traz vida? A palavra de Deus. Então, quando eu pego ela, quando eu mastigo ela, de que forma que eu mastigo? Meditando na palavra de Deus, dia e noite. Ah, mas dia e noite, nossa, mas aí como que eu vou fazer? Eu não posso fazer mais nada. Não, dia e noite. É você pegar a palavra de Deus, é você meditar quando você puder. Às vezes você está lá no trabalho, você consegue parar um tempinho, você não vai lanchar, você não vai ter um tempinho ali que você vai sair daquele momento, vai lanchar, vai fazer alguma coisa. Medita na palavra de Deus, fale com seu pai, às vezes é coisas pequenas, mas só de você ter comunhão dia a dia ali com ele. Sabia que para você ir no supermercado, quando você fala com o Espírito Santo, vamos comigo no supermercado? Ele não está dentro, ele vai. Mas quando você começa a falar com ele, você está gerando intimidade com ele. Amém? Então as coisas começam a fluir das pequenas coisas, igual uma simples amizade. Vocês aí, eu creio que cada um de vocês tem alguém que é mais chegado, né? Do que, não falo só família, falo de amigos mesmo, pessoas chegadas, né? E vocês não conversam de tudo, às vezes coisas simples, mas faz questão de falar um para o outro. Assim também é o Espírito Santo. Ele quer fazer parte da sua vida nos pequenos detalhes. Não é só quando você precisa que você vai buscar Ele. Não é no momento do socorro, ai, socorro, Espírito Santo, venha cá, me ajuda. Não, é nos pequenos detalhes. Você acorda, Espírito Santo, bom dia, o que vamos fazer hoje? Olha, Espírito Santo, eu pensei em fazer isso hoje. Vamos comigo, vai dar tudo certo. Você começa a conversar com ele, vocês entendem? É uma amizade, porque ele é uma pessoa. E ele está dentro de você. Então, assim, são coisas que a gente precisa desenvolver, porque isso vai te trazer segurança. Você vai estar se alimentando, vai te fortalecer, e isso vai trazer convicção dentro de você. Então, se torna tão convicto que o Espírito Santo está dentro de você, que você não quer fazer nada para entristecer o seu amigo. Naturalmente falando, você quer machucar o seu amigo? Aquele que é amigo, você quer sempre proteger, cuidar, não é verdade? Ajudar, auxiliar. Assim é o Espírito Santo. Então, quando você passa a ter intimidade com Ele, você deseja também, Ele vai trazer essa proteção, então você vai ter aquela segurança, então você vai parar para pensar e dizer, não, peraí, eu não vou fazer isso, porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você começa a ter esse entendimento do Espírito Santo dentro de você, quando você começa a ter um entendimento que Jesus conquistou para você, porque foi o sangue dele, amados, foi a vida dele, por cada um de nós. Não foi só um preço qualquer, ele foi lá e pagou. Não, ele realmente deu a vida dele. Ele se doou. A palavra de Deus diz que ele se doou, ele se entregou. Não foi algo obrigatório, que Deus obrigou Jesus e falou, ô Jesus, vai, desce e tem que fazer isso. Não, vai lá pelos pecadores, lá pelas pessoas e morre por eles. Não, ele falou, não, eu vou me doar, eu vou me entregar por eles. Por quê? Porque Deus amou primeiro. Deus amou o mundo de uma tal maneira, amados. Então, a gente precisa reconhecer verdadeiramente esse amor daquilo que realmente, o que Jesus conquistou para a gente. Porque se eu tenho a convicção do amor dele, então eu não vou querer fazer nada para machucar aquele que me deu o seu amor. Aquele que realmente faz questão da minha vida, da minha amizade, do quem eu sou. Vocês entendem? Então, assim, quando você... Igual uma amizade, né? Como eu estava falando do natural, uma amizade verdadeira você cultiva.
Então, a mesma coisa com o Senhor. Então, se você cultivar, amados, se você tiver esse entendimento de quem verdadeiramente é Jesus, que Ele morreu, porque Ele veio à terra, Ele curava, Ele libertava, Ele ensinava, Ele não fazia nada de ruim, mas Ele só veio para libertar, ajudar e salvar as pessoas. Então, como não proteger e não cuidar de uma pessoa como essa? Amém? Então, a gente precisa ter essa convicção. Aleluia. Então, a fé, ela é um estilo de vida, né? O justo, ele vive pela fé. Deus se agrada de uma vida de fé, amém? Vamos ler lá em 2 Coríntios 4:13. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, amém? Então aqui, ó, o espírito da fé, eu criei, por isso falei. Então você crê na palavra de Deus, então você fala a palavra de Deus, amém? Aleluia. Como ativamos a nossa fé? Falando. Vamos ler lá em Mateus 12:37. Mateus 12:37 diz assim, ó: Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas suas palavras será condenado. Amém? Então aqui fala sobre as palavras, aquilo que sai da nossa boca, tem o poder, amém, para trazer. Por nossas palavras seremos justificados ou condenados. Então assim, tomar cuidado com aquilo que vai sair da sua boca. Amém? Aleluia. Vamos ver também Provérbios, que fala sobre o poder, né, da confissão. Amém? Diz Provérbios 18:21. Aleluia. Que diz assim, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, morte e vida estão no poder da língua. Lembra que eu disse o que nós temos falado? O que tem saído da nossa boca? Morte ou vida? Porque eu não posso, amado, receber da parte de Deus, querer, amém, ser curado e falar da doença. Eu não posso querer vitória falando da derrota. Porque morte e vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza vai comer do seu fruto. Então, se eu quero ser curada, eu preciso declarar, confiar, crer no que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus não diz que eu seria curada, que o Senhor ia levar, Ele já levou. Então, se Ele já levou no passado, quer dizer que eu posso andar em saúde. Quer dizer que se eu declaro a palavra e eu creio, mesmo que a situação ela venha até mim, a enfermidade pode chegar até mim, porque, amados, isso pode acontecer com qualquer pessoa, como eu disse para vocês, que no mundo nós teríamos aflições. Então, as aflições, ela também pode vir, às vezes, situações de enfermidade. Mas o que eu posso fazer? A palavra de Deus diz que o Senhor levou. Então, eu declaro, crendo, que o Senhor, como Ele já levou, então eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Pai, obrigada, porque na tua palavra diz que o Senhor já levou, então eu sou sarada, eu sou curada, essa situação não vai permanecer. Eu repreendo o espírito que dá vida a essa doença, e em nome de Jesus, eu sou sarada e curado.
É errado tomar remédio? Não, você pode tomar o remédio, mas usa o remédio também a seu favor. Usa ele, mas ora e fala, Senhor, eu vou tomar, mas eu creio também que o Senhor é aquele que me cura. O Senhor é aquele que vai levar e eu não vou permanecer na mesma situação. Vocês entendem? Até o ponto de você realmente ficar tão convicto que você não vai precisar nem de tomar remédio. Amém? Então é assim que nós precisamos ter esse entendimento. Isso não é só por enfermidade, isso vai para qualquer situação da nossa vida. Se a gente usa a palavra de Deus ao nosso favor, amados, o problema muitas das vezes é que a gente aprende muito na igreja, a gente recebe muito conhecimento, muitas instruções, mas quando a situação vem, essas instruções parecem que somem. Aí muitas das vezes a gente sabe, mas acha que Deus falou, mas comigo. Gente, o Senhor, Ele opera na vida de cada um de nós. Amém? Porque nós somos filhos. Então, por quê? Ele faz com um, não vai fazer com o outro? Não, você pode dizer, Senhor, o Senhor fez na vida da minha irmã, vai fazer na minha também? Porque eu tenho o Senhor, eu creio na sua palavra. Amém? Isso não é errado você também dizer isso. Porque se o Senhor faz na vida das pessoas, as pessoas recebem milagres, por que você também não vai receber? Não é diferente. A diferença está de como você utiliza a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós ficamos presos, amados, com as palavras que saem da nossa boca. Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Diz assim, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Vocês veem a importância daquilo que você precisa entender, aquilo que você tem falado, porque você fica preso às palavras que saem da sua boca. Lembra que eu disse que são sementes? Então começa a mudar. Se você quer ver as coisas acontecerem, você quer um futuro melhor, você quer ser bem-sucedido, mude as suas sementes. Amém? Começa a usar mais a palavra a seu favor. Porque, amados, nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter o Senhor conosco, mas imagina, o que adianta nós termos o Senhor, aceitar Jesus e continuar vivendo a vida que vivíamos antes? Vai adiantar? O que vai adiantar? Então, para que aceitar Jesus? Para a gente não ter a nossa vida transformada. Amém? Então, muitas das vezes, nós queremos viver, queremos ter vida, né, que essa vida que que Jesus conquistou para a gente, mas nós precisamos largar o passado e começar a viver um novo de Deus. De que forma? Usando a palavra a nosso favor, amém? Andando conforme essa palavra. Sabe, profetiza, sabe aquilo que você quer ver. Em Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, quando o Senhor fala para Ezequiel, para ele profetizar sobre aqueles ossos. E você sabe que não é diferente, você tem o poder, então profetiza sobre o seu lar. O que você tem profetizado sobre a sua família? O que você tem profetizado sobre os seus filhos? O que você tem profetizado sobre o seu esposo, a sua esposa, o seu trabalho, a sua faculdade, na sua escola? Amém? Profetiza, você tem a vida de Deus. A vida Zoe está dentro de você. Então começa a usar ela a seu favor para ajudar e abençoar pessoas e mudar o ambiente ao seu redor. Começa a viver mais no espiritual e não no natural. Não fica movido por aquilo que você está vendo. Não deixa que as coisas naturais sejam barreiras que impeçam você de avançar. Porque muitas das vezes nós vemos uma barreira e parece que ela se torna tão grande. E às vezes a gente fala, meu Deus, é tão difícil ultrapassar, mas quando eu uso a palavra de Deus, o Senhor diz que está comigo, e que Ele está ao meu lado em todo momento, que Ele toma a minha mão direita, e Ele me diz, não temas que eu te ajudo. Quando eu sei que o Senhor me ajuda, quando eu sei que Ele me capacita, eu olho para aquela barreira e falo, não, eu vou vencer essa barreira. Não por mim, mas por aquele que vive em mim, pela palavra
de Deus, por aquilo que Ele conquistou para mim. Então eu vou viver o que Ele conquistou para mim. E muitas das vezes deixamos de receber, de desfrutar, amados. Porque nós não temos aberto a nossa boca, não temos confiado no Senhor. Confiamos no que nós estamos vendo. A situação está aqui, ó, eu estou vendo a situação. É mais fácil a gente muitas das vezes crer naquilo que está vendo. Mas o Senhor nos chama para viver naquilo que cremos. Não é viver o natural, não é viver aquilo que você vê. Quem vive pelo que vê é o mundo. E você foi liberto do mundo, você saiu do império, você não faz parte do império, você faz parte de um reino. E esse reino tem um rei que governa. E você é filho do rei governa. Amém? Ele diz aquilo que ele diz, vira decreto, vira lei. O que você diz vira lei. Então usa a palavra de Deus a seu favor e gera pela palavra de Deus lei, decreto, vida. Não é errado você desejar coisas grandes, não. Não é errado você querer fazer a melhor faculdade, não. Não é melhor você querer ter o melhor emprego, não. Porque tudo isso é para os filhos de Deus. Não é para o mundo, não. O mundo, muitas das vezes as pessoas se esforçam porque elas olham muito o seu braço, a minha força. Eu tenho que lutar, me esforçar. Não, você não. Você precisa confiar no seu Deus, fazer a sua parte e Deus se encarrega do resto. Porque o desejo de Deus é que você vai bem em todas as coisas. Não é só em algumas áreas. Lembra que eu disse que a vida abundante são as 3 áreas: natural, físico e espiritual. Então o Senhor quer que você vá bem nessas 3 coisas. Então você é bem financeiramente. Você olha e fala assim: eu não tenho agora, mas vai chegar em nome de Jesus. Tem conta para pagar? Sim, mas essa conta não vai me vencer, porque eu tenho um Deus que é próspero e nele eu sou próspero. Dinheiro vai chegar em nome de Jesus. Eu não sei como, Pai, vai chegar, mas vai chegar. Quantas vezes aconteceu comigo de eu querer algo, de eu desejar algo, de eu não ter, eu falava: meu Deus, como eu queria isso, Pai, mas em nome de Jesus vai chegar, não sei como. De repente chegava uma oferta. De repente chegava alguém com aquilo que eu desejava e falava assim: olha, aqui eu comprei, achei sua cara, comprei. Vocês entendem? Então se faz na minha, não vai fazer na sua também que é filho? Eu não sou melhor do que vocês. Amém, amados? Então nós precisamos ter essa convicção, sabe? Parar de viver o natural, parar de ficar olhando para a circunstância, para os problemas. E olhar para eles como se eles fossem gigantes. Ei, não são gigantes. Quem são eles? Quem é esses que vem afrontar o Deus de Israel? Vocês estão entendendo? Davi, quando olhou para aquele gigante, ele disse: quem é esse circunciso que vem afrontar o povo? Quem é esse problema diante do Deus que você serve? Qual é a situação que vai impedir você de crescer se você estiver em Deus e você crê que Ele pode todas as coisas? Amém? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, tirar a pequenez de vez. Parar de olhar para nós mesmos e achar: meu Deus, é tão difícil para mim. Eu não sei falar, Pai. Ai, Senhor, a dificuldade, eu sou tímido. Ei, você não é. No Senhor você é usado. No Senhor você tem autoridade. Amém? Você pode olhar para você, realmente, nas suas limitações, talvez você não consiga mesmo. Porque nós somos limitados. Mas nosso Deus não. E olha, eu vou dizer algo para vocês: Deus não muda, Ele é imutável. Se Ele não muda, amados, então quer dizer que em toda e qualquer situação eu vou vencer. Porque, gente, não vai vir situação, amados, que Deus não possa fazer algo por você. Ele jamais vai deixar algo interferir na sua vida ao ponto de te prejudicar, porque Ele zela pela palavra dEle. E o desejo dEle é que você vai bem. Então, se alguma situação vem até você e você usa a palavra de Deus, Ele intervém a seu favor. E nós temos que ter essa convicção. Muitas das vezes nós temos deixado coisas mínimas nos pararem. Às vezes uma situação pequena se levanta naquele momento ali, você já estressa. Ai, meu Deus, e agora? Pelo amor de Deus, precisamos mudar a nossa mente. Precisamos começar a confiar mais no Deus que a gente serve, amados.
Qual que é a diferença quando a gente fica estressado, quando a gente fica murmurando, quando a gente fica reclamando, quando a situação vem, a gente fica desesperado? Qual a nossa diferença com o mundo? Qual? Se estamos vivendo da mesma forma que eles. Aleluia! Precisamos mudar, porque como vamos trazer aquelas vidas para a igreja, para servir ao Senhor, se vivermos como eles vivem? Como eu disse, nós não estamos mais no império. Nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos de nenhuma situação. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nele nós podemos todas as coisas. Ele é o nosso Deus, o nosso baluarte, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele diz tudo isso na sua palavra. Quando a gente olha e fala assim, Senhor, e agora? Aí ele disse, eu sou. Filhos, eu sou. O eu sou está pronto para fazer. Mas você precisa dar lugar para esse eu sou operar na sua vida. Até quando vai ficar com essa mentalidade pequenininha? Até quando vai olhar para você e vai se sentir, vai se menosprezar, achando que as pessoas são melhores do que você? Ei, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. É lógico que cada um tem uma habilidade diferente, mas todos compõem o corpo de Cristo para ajudar a fazer com que todos cresçam, porque vamos avançar e vamos para o mesmo caminho, o mesmo lugar. Aleluia! Né, como o pastor Guilherme estava até falando a respeito da corrida, estava falando sobre o esporte, né, e falando, né, que as pessoas, elas, muitas das vezes, elas estão se esforçando, têm disciplina para poder ganhar uma coroa, no caso, uma medalha, algo que é corruptível. Mas nós vamos correr a nossa carreira, amados, tendo a certeza que não é quem chega primeiro, o importante é chegarmos juntos. Então, nós temos que ter essa convicção, porque precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Muitos não têm avançado por causa disso. Aí, às vezes, a gente fica assim, mas Deus faz na vida de fulano, mas não faz na minha. Aí, por que não faz? Como você está declarando? O que você tem falado a seu respeito? Como você tem vivido a sua vida? Você tem deixado as distrações serem maiores na sua vida? Ou você tem dado lugar ao Senhor? Porque aqueles que dão lugar ao Senhor, eles são bem-sucedidos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é cheia de fé, mas ela precisa ser ativada pela sua voz, amém? Então, as palavras, na verdade, são pensamentos falados. Então, aquilo que você pensa, automaticamente, você vai falar aquilo que pensa. Então, mude os seus pensamentos. Às vezes, vai vir pensamentos que não vêm da parte de Deus, mas cabe a você, ou você pensar nessas coisas que vêm sobre a sua mente, ou você pode tirar essas coisas que não vêm da parte de Deus e trocar pelos pensamentos de Deus, amém? E quais são os pensamentos de Deus? É tudo aquilo que for bom, aquilo que for louvável, aquilo que for agradável, de boa fama, essas coisas que devem ocupar, amém? Os nossos pensamentos. Então você para pensar, peraí, está edificando? Não, então eu lanço fora. Se estiver edificando, amém, eu vou continuar pensando. Mas se não for, amados, lança fora. Troca esses pensamentos ruins por pensamentos de Deus. Amém? Aleluia. E para encerrar, vamos ler em Marcos 11, 23. Que diz assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Então, em verdade vos digo que
alguém disser a este monte, se alguém disser, amém? Então aqui fala sobre a fé, você dizer, é você falar a palavra de Deus, amém? Então aquilo que você fala vai acontecer. Então, amados, que nós precisamos ter esse entendimento, que precisamos viver mais a vida que Deus já conquistou para a gente, amém? Então, vida de bênçãos, de prosperidade, de cura, de saúde, amém? Tudo isso já é nosso. Só basta a gente tomar posse e andar nessas verdades, amém? Aleluia, glória a Deus, Deus é muito bom. E quando nós andamos conforme a palavra de Deus, nós estamos honrando também ao nosso Deus, amém? Aleluia. Que possamos cada vez mais, amém? Colocarmos essa palavra em prática. Aleluia.